Então, bora ali com o poeta. Vamos na Pelada Poética no Leme, com Eduardo Tornag, sarau de poesia já antigo, respeitado na cidade do Rio de Janeiro. E vamos nessa. Está aqui o Eduardo Tornag, né, poeta, ator, entusiasta dos saraus no Rio de Janeiro, um mestre. Né, a segunda vez que eu tô, para mim é um mestre. Segunda vez que eu tenho o prazer de estar contigo, de estar aqui no sarau. Conta pra gente assim um pouquinho como foi que começou, quando foi que começou a ideia. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo mestre. Como diz o outro mestre, Guimarães Rosa, mestre não é quem muito ensina, é quem de repente aprende. Dessa versão da ideia eu gosto muito. Estou aqui para aprender e dividir, né? Porque a gente aprende, na verdade, com o que a gente experimenta, não é com o que ninguém nos diz. Mas a experiência sempre é com o outro. Quando uma experiência que não inclui o outro, mesmo que você esteja sozinho, você pode estar sozinho, mas estar com o outro, né? E essa daí tem mais chance de virar uma coisa que se guarde, né? Mas, de qualquer forma, a gente nunca não tem sentido nada sozinho. Verdade. Né? É sempre não só para o próximo, como para o distante também, como para tudo. E sarau, disse, eu sou um buscador, né? Meu barato na vida sempre foi tentar me entender ao mundo da minha volta. Pois eu vinha descobrir que quando a gente começa a se entender, que a gente começa a ter capacidade de entender o mundo à nossa volta também, porque a gente é espelho, mas só se tem uma relação assim em primeira mão é com o que a gente experimenta, né? Verdade. Não com... Enfim. Então, sempre me movi por isso. E o sarau, na verdade, cara, começa na minha infância. Porque eu tive esse privilégio, essa sorte de nascer não só numa época em que ainda não havia televisão, muito menos internet ou qualquer coisa parecida, o rádio era precário. Então as pessoas ainda tinham o costume de se reunir com família, com vizinhos, com amigos, para fazer sua própria arte, né? Ainda era comum se ir a uma loja de livros para comprar partituras, né? E, enfim, então desde criança que eu vivo essa realidade de inventar o próprio brinquedo, né? Meu pai reunia os filhos, nós éramos muitos, às vezes para pegar o violão com um mote e fazia a gente ficar tirando quadrinhas, sabe? E aí ia rodando, cada um tinha que tirar uma quadrinha em seguida do outro. E o Pelada Poética tá com quanto tempo já? Olha, com esse nome, deve ter uns 15, 16 anos. Eu não sou bom para números, não. Sim, coisa boa. E também não conto isso. Mas, antes de estar aqui, e dar esse nome, a gente estava lá na pracinha do Fim do Leme e foi enquanto eu estava fazendo lá que eu me toquei desse nome. Porque a pelada, para mim, a grande... O Brasil, né, é feito de uma fricção entre uma cultura
imposta pelo colonizador, pelo invasor, e a cultura autóctone, que é não só dos indígenas, né, dos povos originários, mas como também de todos os outros povos subalternos, né, não só portugueses pobres, como negros, né, importados da África, escravizados. Enfim, e que construíram de baixo para cima essa cultura. É a música que nos persegue, mas é boa a música. Sempre bom. Se a gente conseguir falar alto, porque os caras são bons. Eles perturbam um pouco a troca de poesia, mas eles são bons. Então enriquece. Mas essa fricção entre essa cultura europeia, que é uma cultura excludente, não é uma cultura rígida, dura. Eu nasci numa época em que as pessoas ainda faziam os seus saraus em casa, mas numa época em que também era feio rir em público. Dentro de igreja, jamais. Quer dizer, tinha umas tertúlias, né? Mas era uma cultura da tristeza mesmo. Você não podia, quem era cristão, católico, e todo mundo no Brasil era católico, né, tinha que viver com aquele pecado original, aquela dor pela morte do Cristo, que se sacrificou por nós. Então, e de baixo, né, vindo dos indígenas, vindo dos africanos, vindo dos pobres, tinha a cultura do riso, da alegria, né, que construiu o carnaval, né, e muitas outras coisas que a gente esquece também. Essa cultura imposta pelo colonizador, por exemplo, né, quando o Cabral chegou aqui com as suas caravelas, que tinham velas de cânhamo, as velas eram feitas de maconha. De cânhamo, os cordames também. Tudo de cânhamo, que era a fibra mais forte. E elas eram usadas como remédio, né? Continua sendo a melhor fibra, né? Mas nessa época, uma pessoa que não fedesse em Portugal podia pegar a fogueira pela Inquisição, porque isso era prova de que era ímpio. Quem cuidava do corpo, quem queria se limpar, era ímpio, devia ser o muçulmano ou não acreditava em Deus, porque, enfim. Então a gente também gosta de andar limpinho, tomar banho todo dia, graças aos indígenas e aos africanos que vieram para cá, que tinham essa prática de se manter limpo. Mas enfim, dessa prática de casa, a gente nem precisou ser estimulado. Então, no jardim de infância, a gente repetia isso com os amiguinhos, né? Depois, no primário, ginásio, sempre tinha um momento para você fazer um teatrinho, para você tocar uma música junto, cantar, enfim. Então, era uma prática comum. Daí, depois teve uma época que eu me afastei um pouco, foi a época em que eu fui trabalhando como ator, né? A profissão ficou muito absorvente e muito viajandeira também, eu tinha que ir pra lá, pra cá, pra cá. Então não dava pra... era raro, né, você reunir. Mas quando eu resolvi largar a televisão, que eu descobri que aquilo não era vida pra mim, embora fosse muito boa, eu gostava, mas era muito excludente também. Eu nunca gostei disso, sabe? Você vivia numa gaiola de ouro, mas era gaiola, sabe? Ou as pessoas começavam a te olhar de baixo pra cima, como se você fosse alguma coisa e isso afasta. Era difícil você encontrar um olhar sincero para você. Era sempre um olhar de admiração ou de desprezo, alguma coisa assim, se a pessoa tinha uma posição ou outra a respeito de um ídolo. Então, quando eu larguei televisão, eu voltei para essa vida, porque o brinquedo, por isso pelada, nós temos a cultura da escola, que é a escola inventada pela Revolução Industrial, onde você tem que ficar quieto, em silêncio, ouvindo um adulto falar, para depois repetir tudo que ele disse na prova igualzinho, senão você não toma nota boa, né?
mas também nós temos a cultura da escola de samba, a cultura do campinho de pelada, que é coisa mais democrática do que o campinho de pelada. É verdade. Não tem regra, você combina tudo na hora, de comum acordo. É por isso que tem aquela coisa do quem quer brincar, né? Isso é coisa boa. Não é? Porque a brincadeira e a nossa cultura colonizada, sisuda, impõe, parece que brincadeira é uma coisa leviana. Não, é a forma natural do ser humano aprender. É brincando com as coisas, é tendo curiosidade e deixando que a tua curiosidade, né, você vá desvendando aquilo, saboreando aquilo, deixando que a imaginação voe, né? É assim que a gente aprende realmente as coisas, se envolvendo com elas e não ouvindo falar e decorando as palavras. É verdade, pai. Então, por isso, pelada poética. E aí, hoje, muita poesia pra gente, né? Vou declamar uns versinhos também. E vejo como missão um pouco, sabe? Porque a festa agrega, a poesia agrega a arte, a expressão. Tem uma história linda que um pesquisador aí que escavava a África lá em busca de acampamentos dos primeiros seres humanos, né? Ele conta que há cerca de 2 milhões de anos tinha 4 grupos de hominídeos equivalentes no chifre da África, onde aparentemente começou a humanidade, né? Ainda não eram Homo sapiens, né? Mas os 4 eram iguais, eles faziam ferramentas de pedra, eles caçavam e coletavam, mas dos 4, uns era diferente. Em tudo eles eram iguais, mas aquele grupo se reunia, guardava alguma coisa do que caçava e coletava para comer junto. E em volta da fogueira, isso é que eles descobriram, é que esse grupo deixava rodas com restos de comida e restos de fogueira no centro. Em volta da fogueira, de repente, eles queriam contar o barato que foi descobrir aquela água, onde é que tem, sabe, aquela fruta, como foi difícil capturar aquele animal, enfim. Prazer de trocar com o outro. Isso criou a linguagem. Isso desenvolveu a linguagem, né? E então nós somos filhos da comunhão, não é? E dessa troca. O alimento, da conversa, da beira da fogueira. Esse barato de contar para o outro uma coisa que te emocionou, que te espantou, né? Que fez seu olhinho brilhar, ou de repente te assustou, né? É quando a gente troca essas coisas com os outros, né? E pode fazer isso dizendo poesia, mas também pode fazer isso dançando quando toca um shot, né? Quando toca um shot, você tá nervoso porque você gostou da moça e vai, né? Ou ela tá, e o encontro dos corpos se fala, né? Então é dessa troca de experiências, de emoções que a gente se faz e que as sociedades se constroem a sua cola, a sua união, sabe? Por isso a sabedoria de povos que vivem fazendo festa, inventando carnaval, brincando de dançar roda, cantiga de roda, sabe? Esse barato de vivenciar junto uma coisa, ou fazendo uma roda de poesia como a gente faz, né? Eu tive o privilégio de aprender isso naturalmente, não por um professor, mas por uma experiência vivida de que era bom, era divertido tanto nas rodas com meu pai, quem conseguia fazer uma quadrinha legal vibrava. Mas quando a gente tropeçava no pé, saia tudo errado, a gente gargalhava também. Junto. Não é? E é isso. Então esse é o barato da pelada poética, trocar essas experiências, então reforçar os laços que nos fazem, sabe, humanidade, sociedade, e aí esse é o instrumento de resistência, principal de resistência ao fascismo, inclusive, que é excludente e individualista. Valeu, mestre. Desejo sim que meu texto tenha alguma relevância
e acerte alguém bem na testa a golpes de coração. Almejo atingir o ponto da minha insignificância, que pode tocar o outro por ter o timbre de igual. Busco um olhar de menino, ingênuo por ser genuíno, vigor de primeira infância, para demolir cara feia, que só castelos de areia tem verdadeira elegância. Verdade, poeta. Eu vivo como se morresse e morro a cada passo que vivo. Sou flecha que parte para todos os lados e poemas que se contraem e dizem dentro de mim: apareço para a emoção ser renovada. E conto os dias que não estou me sentindo. Faço do mundo essa coisa armada que vou desarmar a cada suspiro. Obrigada. Gostei. Olha, fazendo, ó. Deixa que depois a gente decide o que fazer com o resto de nossas vidas. Nesse momento eu quero ter a sensação única de viver. Cada dia como se fosse o último. Cada amor como se fosse o único. E que fazemos com muito custo. Mesmo sendo os reis dessa história, os agricultores desse campo, o hidrogênio desse céu, o sol desse oceano, aterrissamos com cordialidade cada pista que decidimos parar. A conta que conta. Eu não espero que você se dê conta, ou que a conta chegue, ou cortar os dias e viver contando insatisfações. Quero contar comigo para viver contando para mim mesma coisas em que eu acredito, coisas em que eu preciso acreditar. Por isso, eu não quero mais contar desse jeito. Quero contar à medida que o conto ganha respeito. Quero contar à medida que o conto ganha respeito. Quero contar à medida que o conto ganha respeito. Quero contar à medida que o conto ganha respeito. Não contar é o segredo. A poesia insiste, resiste e persiste. Ela é libertina, libertária e libertadora. Como vou renegar o meu passado se foi dele que vim para o presente? Como pudera eu ser insolente e negar o percurso caminhado? Como quisera eu viver ao lado de quem o meu passado não apraz, se o caminho da gente é o que nos faz e quem faz o caminho é a gente? Cada vez que eu dou um passo à frente é porque já estive um passo atrás. Salve a poesia popular nordestina. Salve! Autobiografia da geral. Viemos do pó e este da luz. Fomos mônadas, algas, larvas, pitecântropos, homo erectus, faber, sapiens e hoje o auge. Como me engana que eu gosto.